Você sabia que nesse exato momento, nas universidades brasileiras, milhares de jovens estão sendo recrutados para adorar uma mulher sul-coreana como se fosse um deus vivo? Existem doutrinas espalhadas pelo mundo com milhões de seguidores que usam a Bíblia, falam de oração e carregam o nome de Jesus. Mas por trás dessa fachada escondem um abismo teológico gigantesco que carregam famílias inteiras para o controle absoluto, para a negação da cruz e, em alguns casos, até a recusa de tratamentos médicos, levando até a morte. Hoje nós vamos mergulhar nas entrelinhas dessas seitas e heresias que o cristianismo condenou. Aqui nesse vídeo você vai descobrir quem eles são e o que realmente eles ensinam quando as portas se fecham, e o engano sutil que aprisiona mentes. Sejam todos bem-vindos ao Decifra Caio, o cara que não é pastor, não é teólogo, acadêmico, é só um curioso que gosta de ler e saber das coisas, e que acredita que o mundo pode ser muito melhor com conhecimento. E é para isso que esse canal existe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, chegou de paraquedas, curtiu o vídeo, gostou do assunto, é esse tipo de conteúdo que a gente aborda aqui no canal. Então, até o final do vídeo, se você gostar do vídeo, é claro, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai receber a notificação assim que a gente postar o vídeo. E aí, se você curte o vídeo e comenta, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de falar sobre qualquer grupo específico, a gente precisa de uma bússola, um ponto de referência, porque chamar algo de heresia sem antes definir o que é a ortodoxia seria intelectualmente desonesto. Então, que o cristianismo histórico, aquele que cruzou séculos, gerou os grandes concílios, produziu os credos, sobreviveu a perseguições ao tempo, o que ele ensina como fundamento da fé? Primeiro é que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um texto humano com boas ideias morais. Para o cristianismo, ela é a revelação divina, suficiente e autoritativa. Segundo, a salvação não é uma conquista por méritos, rituais ou esforços humanos. Ela vem pela graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2:8 diz que, pela graça sois salvos, mediante fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. O terceiro é que Deus é um em essência, mas existem três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é uma invenção medieval, ela está enraizada nas Escrituras e foi formalmente definida nos primeiros séculos da Igreja. O quarto, e talvez o mais central, é que Jesus Cristo não é um profeta, não é um anjo, não é um homem iluminado. Para o cristianismo histórico, ele é Deus eterno, que se fez carne, viveu sem pecado, morreu na cruz como sacrifício pelos pecados da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia e voltará em glória. Esses quatro pilares funcionarão como filtro para a gente. Qualquer doutrina que negue um deles, seja pelo acréscimo de novas revelações, pela negação da divindade de Cristo ou pela substituição da graça por obras, cai fora dessas fronteiras do que o cristianismo histórico considera como fé cristã. E é a partir daí que todos os grupos que vamos ver hoje entram em conflito com essa tradição. O primeiro grupo da lista provavelmente é o mais conhecido de todos. É um movimento que nasceu lá no século XIX no interior de Nova York e hoje tem 16 milhões de seguidores espalhados pelo mundo. E você provavelmente, assim como eu, já teve um na sua porta. E o que eles ensinam sobre Deus vai te deixar de queixo caído. A história dos Mormons começa em 1820, numa floresta dos Estados Unidos de Nova York, com um jovem chamado Joseph Smith. Segundo ele, Deus Pai e Jesus Cristo lhe apareceram numa visão e disseram que todas as igrejas existentes estavam corrompidas e que ele havia o escolhido para restaurar o verdadeiro cristianismo. Poucos anos depois, Smith afirma ter descoberto placas de ouro enterradas numa colina, entregues a ele por um anjo chamado Moroni. Com a ajuda de pedras especiais chamadas Urim e Tumim, ele as teria traduzido, dando origem ao livro dos Mormons.
Um texto que, segundo seus seguidores, completa a Bíblia e traz revelações adicionais para os últimos dias. Mas o que os mormons realmente ensinam sobre Deus é o que mais choca o mundo cristão. Para eles, Deus Pai foi, em algum momento, um ser humano em outro planeta. Ele evoluiu, tornou-se Deus, e os seres humanos têm o potencial de também se tornarem deuses. Jesus e Satanás seriam, em algum sentido, irmãos espirituais, ambos criados pelo mesmo Pai. E a Trindade, para os mormons, Pai, Filho e Espírito Santo, são três deuses completamente separados, não uma unidade. Além disso, ensina que Jesus pregou nas Américas após a ressurreição, e que o povo descrito no livro dos Mormons seriam descendentes de tribos de Israel, que migraram para o continente americano, algo que a arqueologia e a genética nunca conseguiram confirmar. E a grande pergunta é, por que isso é considerado heresia pelo cristianismo histórico? E a resposta é simples, porque destrói todos os alicerces bíblicos. Se Deus foi humano em algum momento, ele não é eterno. Se Jesus e Satanás são irmãos, Jesus não é o criador de todas as coisas. Deuteronômio 6:4 diz: "O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor." E o Salmo 90 também completa: "Antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus." Um Deus que teve um começo simplesmente não é o Deus da Bíblia. Se os mormons reinventam Deus, o próximo grupo da nossa lista decidiu reinventar Jesus Cristo. E hoje é um dos movimentos mais presentes em todo o mundo, com cerca de mais ou menos 8 milhões de membros ativos e presentes em quase todo o planeta. Fundadas no final do século XIX por Charles Rousseau, nos Estados Unidos, as Testemunhas de Jeová constroem toda a sua teologia em torno de uma ideia central. Jeová é o único Deus verdadeiro e Jesus é um ser criado e inferior a ele. Para eles, Jesus foi o arcanjo Miguel antes de ser encarnado na Terra. Não é Deus eterno, não é igual ao Pai, é a primeira e a mais excelente criação de Deus. Essa distinção altera completamente o significado da cruz, da ressurreição e da própria salvação. Eles também ensinam que apenas 140 mil pessoas irão para o céu, um grupo seleto identificado dentro da própria organização. O restante dos fiéis viverá numa terra restaurada e paradisíaca aqui mesmo na terra. O inferno para eles não existe. A alma não é imortal. Quando você morre, é como se uma vela se apagasse. Tudo acaba ali. A organização conhecida como Sociedade Torre de Vigia exerce controle intenso sobre a vida dos membros. As publicações da própria organização são tidas como a única interpretação válida da Bíblia. Quem discorda é excluído e quem decide sair, familiares, por exemplo, são orientados a cortar todo o contato com essa pessoa, uma prática chamada de ostracismo, que destrói famílias inteiras. O conflito com o cristianismo histórico é direto. João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia das Testemunhas traduz esse versículo de forma diferente, inserindo um artigo definido, ficando dessa forma: o Verbo era um Deus. Mudança que praticamente nenhum hebraísta ou especialista em grego independente sustenta como linguisticamente válida. Para o cristianismo histórico, isso não é interpretação, é adulteração do texto sagrado. Os grupos que a gente viu até aqui são antigos e conhecidos, ou seja, têm uma presença histórica. Mas agora a coisa vai ficar mais estranha, porque o próximo grupo que a gente vai falar agora afirma que a segunda vinda de Jesus já aconteceu. Eles dizem que aconteceu de forma espiritual lá em 1988 e que hoje Deus está na Terra na forma de uma mulher sul-coreana que ainda está viva. O nome oficial é Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Pode parecer um nome inócuo, mas o que esse grupo ensina é provavelmente o que mais surpreende de toda a nossa lista. O movimento foi fundado na Coreia do Sul por um homem chamado
eu não vou saber falar esse nome, então vai estar aí na tela para vocês. Em 1964, segundo a doutrina da igreja, o fundador era nada menos que Jesus Cristo em sua segunda vinda. Não de forma visível e gloriosa, como o Novo Testamento descreve, mas de forma espiritual e velada. Ele teria retornado como um homem comum para revelar verdades escondidas ao longo dos séculos. Quando o fundador morreu em 1985, sua esposa, que eu também não vou saber falar o nome, mas vai estar aí na tela para vocês, assumiu a liderança espiritual da organização e passou a ser chamada de Deus Mãe. Uma mulher viva que mora na Coreia do Sul e é adorada por milhões de pessoas como uma representação feminina do divino, co-igual a Deus Pai, co-redentora da humanidade. A organização é extremamente ativa no recrutamento, especialmente em universidades. Os membros abordam estudantes com proposta de grupo de estudos bíblicos ou encontros culturais, mas sem revelar de imediato a quem estão adorando. Só mais tarde, quando já existe uma relação de confiança estabelecida, a doutrina central é apresentada. Jesus avisou sobre exatamente isso. Em Mateus 24, diz exatamente assim: se alguém vos disser, vede, aqui está Cristo, ou ali está, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Para o cristianismo histórico, o retorno de Jesus é descrito como um evento visível, glorioso, que todo olho verá. Um retorno velado e desconhecido não é o retorno prometido, e adorar um ser humano como Deus, seja homem ou mulher, é idolatria, independente das boas intenções por trás disso. Vindo das Filipinas, o próximo grupo da nossa lista tem uma história igualmente singular. A igreja Ni Cristo, que significa simplesmente Jesus Cristo, foi fundada em 1914 por Félix Manalo, que afirma ser o último mensageiro de Deus enviado ao mundo. A organização se apresenta como a única igreja verdadeira, a única capaz de oferecer a salvação. Quem morre fora dela, segundo seus ensinamentos, está condenado. Isso cria um sistema de dependência absoluta dos membros em relação à instituição, porque sair dela significa, segundo a doutrina, perder a salvação. Teologicamente, negam a Trindade, negam a divindade de Cristo. Para eles, Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. Ensinam que a salvação está atrelada a pertencer à organização, não à fé em Cristo. Esse ponto central é problemático. Em Efésios 2, deixa claro que, pela graça, sois salvos, mediante fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amarrar a salvação à membresia numa instituição humana específica é exatamente o tipo de distorção que o apóstolo Paulo combateu ao longo das suas cartas. Além da teologia, a igreja Ni Cristo é conhecida nas Filipinas pelo peso político que exerce, pressionando seus membros a votar em bloco nos candidatos indicados pela liderança. A próxima doutrina é uma das mais peculiares que eu já encontrei. Não porque ela distorce Jesus de uma maneira chocante, mas porque ela vai de desencontro não só à teologia, mas à experiência básica humana. Ela ensina que o mal não existe e que a doença é somente uma ilusão da mente, e que se você pensar certo, você não precisa de médico. Isso é a ciência cristã, e só um spoiler aqui, não tem nada de ciência e tampouco de cristã. Fundada no século XIX por Mary Black Eddy, a ciência cristã é um dos movimentos religiosos mais incomuns da história americana. Eddy desenvolveu suas ideias após afirmar ter sido curada de forma milagrosa ao ler um relato de cura no Novo Testamento. A partir daí, construiu uma teologia inteiramente centrada na ideia de que a realidade material é ilusória. Para a ciência cristã, Deus não é um ser pessoal. Deus é uma lei, um princípio, uma mente universal que permeia tudo. A matéria não é real, o mal não é real, a doença não existe de fato. Ela é apenas uma percepção equivocada da mente humana. Portanto, o caminho para a cura não é o médico, mas sim a correção do pensamento por meio da oração e do estudo das obras de Mary Baker, especialmente o livro
ciência e saúde com a chave das Escrituras. Claro que, como de praxe, a Trindade também é negada. As consequências práticas dessa doutrina são as mais devastadoras de todas que vemos hoje. Há registros documentados de crianças que morreram porque seus pais se recusaram a buscar atendimento médico para doenças completamente tratáveis. Isso transformou a ciência cristã em objeto de debate jurídico em vários estados americanos ao longo do século XX. Do ponto de vista bíblico, a contradição é enorme. O apóstolo João escreveu: "O mundo inteiro está sob o poder do maligno." Jesus reconheceu o sofrimento, chora diante da morte de Lázaro, cura doentes, não porque a doença é ilusória, mas porque ela é real e devastadora. E a carta de Tiago instrui: "Alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja." A Bíblia não trata a doença como ficção da mente, ela trata como realidade que clama por intervenção divina e humana. O próximo da lista não nasceu com a teologia elaborada sobre Deus ou Jesus. Ela nasceu de um fascínio muito específico, que é a possibilidade de se comunicar com os mortos. Um movimento que surgiu lá na França e nos Estados Unidos por volta lá do século XIX e no Brasil ganhou uma dimensão totalmente diferente e única do mundo. O espiritismo, sistematizado pelo pedagogo francês Allan Kardec, ensina que é possível se comunicar com os espíritos dos mortos por meio de pessoas adotadas de sensibilidades especiais, chamadas de médiuns. Também trabalha com a ideia de reencarnação. A alma passaria por várias vidas até alcançar sua evolução espiritual plena. O sofrimento nesta vida seria, em parte, consequência de ações em vidas anteriores. Muitas pessoas enxergam o espiritismo como algo inofensivo, até benevolente. Afinal, a doutrina kardecista valoriza a caridade, o amor ao próximo, a cura espiritual. No Brasil, especialmente, ela está profundamente enraizada na cultura e é praticamente invisível em seu espectro religioso para muita gente. Mas do ponto de vista do cristianismo histórico, o problema fundamental está na prática central da doutrina, o contato com os mortos. Deuteronômio 18, versículo 11, proíbe explicitamente quem consulta os mortos. E o Novo Testamento alerta que o diabo se transforma em anjo de luz, ou seja, algo que parece espiritual e benigno pode ser, na verdade, um canal de engano. Para o cristão histórico, a fronteira entre os vivos e os mortos existe por razão. Existe um só mediador entre Deus e os homens, e ele não é um médium. Mesmo que o espiritismo use linguagem de amor e fé, sua prática central o coloca em rota de colisão direta com as escrituras. Esse grupo talvez seja o mais intelectual e sofisticado de todos, porque ele não foi fundado por alguém que dizia ter visões ou ter recebido placas de ouro. Foi criado por um filósofo austríaco que misturou esoterismo, hierarquias angelicais, reencarnação e só um pouco de Jesus. E ele chamou isso de espiritualidade elevada. Rudolf Steiner foi um intelectual austríaco do final do século XIX e início do século XX. Formado em ciências e profundamente influenciado pelo esoterismo e pela teosofia, Steiner desenvolveu um sistema filosófico espiritual próprio, ao qual chamou de antroposofia, literalmente, sabedoria do ser humano. A antroposofia propõe que o ser humano pode, por meio de uma consciência elevada e treinamento espiritual específico, acessar mundos espirituais invisíveis. Steiner afirma poder receber hierarquias de anjos, descrever eventos espirituais passados e compreender o cosmos de forma que vai muito além do que a ciência ou religião convencional oferece. Desse sistema nasceu a pedagogia Waldorf, bastante conhecida e presente no Brasil. E nasceu também um movimento religioso chamado Comunidade Cristã. Essa comunidade mantém a estrutura litúrgica próxima ao catolicismo. Tem sacerdotes, sacramentos, rituais elaborados, mas a sua teologia é radicalmente diferente do que o catolicismo ou qualquer tradição cristã histórica ensina. Para a comunidade cristã, influenciada pela antroposofia,
Jesus era originalmente um ser humano comum, e o Cristo é entendido como uma entidade espiritual cósmica, e que desceu sobre ele no momento do batismo, habitando por um período. Também trabalha com a reencarnação, com a ideia de que a Trindade passou por um processo evolutivo no tempo, e também com a crença de que a Bíblia não é a única fonte de verdade. A percepção espiritual elevada teria precedência sobre o texto sagrado. Do ponto de vista do cristianismo histórico, isso é o chamado adocionismo, a heresia de que Jesus não era Deus desde sempre, mas foi adotado pelo divino em algum ponto da sua vida. Essa doutrina foi rejeitada já nos primeiros séculos. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E a segunda carta a Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, não parte dela, toda ela. E por fim, chegamos a um grupo que talvez seja o mais inclusivo de todos, e paradoxalmente um dos mais distantes de que qualquer tradição histórica reconheceria como fé cristã. A unidade universalista é o resultado da fusão de dois movimentos: os unitários, que no século XVIII e XIX rejeitaram a Trindade e viam Jesus como um grande mestre moral humano, mas não como Deus, e os universalistas, que pregavam que todos os seres humanos seriam salvos no final, independentemente de suas crenças ou ações. Hoje, a Associação Unitária Universalista define-se como uma denominação cristã, mas como uma comunidade pluralista de pessoas que buscam significado espiritual. É possível ser membro dessa associação sendo cristão, judeu, muçulmano, pagão, agnóstico ou ateu. A Bíblia para eles é apenas uma entre muitas fontes de sabedoria. Jesus é apenas um entre muitos mestres espirituais. Não há dogma central, não há crença obrigatória. O universalismo, a ideia de que todos serão salvos, enfrenta diretamente textos como Mateus 25 e 46, onde Jesus fala de um julgamento real com consequências eternas distintas. E a ideia de que todos os caminhos levam a Deus contrasta com João 14,6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Para o cristão histórico, o problema não é a abertura ou generosidade, virtudes que o próprio Jesus demonstrou. O problema é a diluição completa do evangelho até que ele perca qualquer conteúdo específico. Se tudo é verdade ao mesmo tempo, nada é verdade. E antes de dar minha opinião, como eu faço em todos os vídeos, eu quero ouvir de vocês aí nos comentários. Vocês conhecem alguém que faz parte de algum desses grupos? E como é a convivência com essas pessoas? Você acha possível que alguém que esteja sendo 100% sincero com sua fé, mas esteja cometendo erro pela lógica cristã, você acha que essa pessoa pode ser condenada para sempre? Você acha que os rótulos ditos como heresias são justos e necessários? Ou você acha que isso é uma forma disfarçada de intolerância religiosa? Deixa aí nos comentários que eu leio tudo. Agora vamos lá dar a minha opinião. Depois de mergulhar em tudo isso, uma coisa ficou muito clara para mim: sinceridade não é sinônimo de verdade. Você pode ser absolutamente sincero com sua fé e mesmo assim estar sendo guiado para um abismo sem fim. A heresia, ela nunca chega avisando. Ela vem com um sorrisinho, distorcendo a Bíblia e prometendo revelações exclusivas. Mas no fundo, isso não é espiritualidade. Mas no fundo dessas seitas, o que elas querem não é elevar a espiritualidade. No fundo, o que elas querem é controle. Questione sempre, porque a verdade, ela não tem medo de perguntas. Mas a mentira, ela exige obediência cega. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou do conteúdo também, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Ativando o sininho você vai receber a notificação quando a gente enviar o próximo vídeo. Toda semana a gente está trazendo um conteúdo bem legal aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Fui!